Haddad anuncia medidas para contornar o estouro deixado pela PEC. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos entender se essas medidas foram positivas ou negativas e vamos ver também como o mercado reagiu em relação a isso. Deixa o like no vídeo também, considere se inscrever no canal, tá? Bom, a gente observa a bolsa caindo 0,6%, mas assim, se você observar o que está caindo, obviamente a Americanas está contagiando aqui também, né? Então a gente vê o setor financeiro caindo por conta da Americanas. Então assim, eu analisei até em vídeo anterior, quem será que tem mais crédito aqui com Americanas? Quem será que tem, quem não tem? Na dúvida aí, o mercado derrubou todo mundo e as que possivelmente tem mais exposição caiu mais, como eu já comentei, né? Então, setor financeiro muito impactado, consumo cíclico, também não cíclico, aqui tivemos oscilações durante o dia, mas também eu acho que foi um pouco impactado aqui, né? Materiais básicos aqui ignoraram completamente e também petróleo também ignorou. As de energia também deveria ignorar, né? Elas tiveram um comportamento até próximo do 0 a 0 aqui, então não teve impacto das Americanas na verdade. E as outras aqui também, algum setor se achou um pouquinho positivo, outro um pouquinho negativo, mas de modo geral foi mais aqui o setor financeiro de consumo puxado pela Americanas, né? A princípio, a bolsa ficou aí meio que neutra em relação a esses eventos aí do Haddad. Porém, nós tivemos dados positivos em relação à inflação dos Estados Unidos, né? Segundo aqui o G1, estava esperado 0% e caiu 0,1% em dezembro, fechando então 2022 com uma alta de 6,5%. E aí o mercado deu uma animadinha, mas depende da fonte também, né? Porque nas atualizações mais recentes, o mercado já estava atualizado para 6,5, tá? Eu acho que o G1 ali pegou uma atualização um pouquinho mais antiga. Enfim, né? Vem em linha com o esperado. Essa projeção já vinha sendo otimizada para 6,5 anual. Sinal de que talvez a taxa de juros não vá realmente ficar aumentando tanto. E aí é aquela perspectiva de um crescimento econômico. Ou, na verdade, não ter a recessão, né? O objetivo nosso, a princípio, é não ter a recessão nos Estados Unidos para não dar ruim em tudo aí geral, né? A gente vê a inflação dos Estados Unidos atingindo um topo de 9%, depois recuando aqui, um sinal de alívio, né? Severo aqui. Mas precisamos ver como que ao longo do prazo, esses aumentos já feitos e o restinho que ainda vai aumentar da taxa de juros americana, como que vai refletir na economia de modo geral, né? Mas positividade é a mensagem que eu estou entendendo nesse momento. A bolsa americana aqui fechou em 0,34 de alta, então meio neutro aqui, né? Enquanto o Bitcoin ficou aliviado, está subindo aí 4,5%, então depende muito aí do mercado. De modo geral, foi uma puxadinha para cima de leve, mas ainda assim isso aqui não muda a minha perspectiva de que o mercado está tentando entender, né? Por enquanto está neutro em relação às mudanças do Haddad. Eu já vou antecipar que eu achei mais pro lado positivo, tá, do que pro neutro. Eu até que gostei, embora nem tudo. Vamos analisar agora as medidas do Haddad e é importante você olhar com um olhar neutro, né? Eu tento fazer isso. Às vezes é difícil, a gente tem uma posição mais direita ou esquerda, mas é importante a gente sair desse pé de guerra que estamos direita contra a esquerda. Na verdade, se é para fazer um pé de guerra, faz contra todos os governos, porque nenhum presta muito, né? Mas meu posicionamento aqui é ser compreensivo e sempre criticar quando o populismo aí toma frente às medidas, tá? Então vamos analisar aqui com um olhar neutro. Bom, então, entre as medidas aqui nós temos o programa extraordinário de parcelamento aqui de dívida chamado Litígio Zero, que é nos moldes aí do REFS. Vamos dar uma olhada então aqui. Como é que vai funcionar o Litígio Zero? Para as pessoas físicas, micro, pequenas empresas, vai ter um abatimento de 40% a 50% de desconto no valor total que estiver devendo, né? Então, tributos, juros, tudo aí põe num pacotão e dá o desconto de 40% a 50%. Tem até 12 meses para pagar, até 60 salários mínimos. Né? Se passou aí, o acordo é diferente. Aqui, então, o objetivo do governo é receber esse dinheiro, né? Não ficar aí travado esse dinheiro aí. Então, para pessoas jurídicas com valores aqui acima de 60 salários mínimos, aí a negociação é diferente. O desconto é 100% em relação a juros e multas, né? Então, o crédito fica normal, mas o que é juros e multas aí, eles têm um desconto de 100%, tá? Para receber isso também. E a novidade é a possibilidade de utilização de prejuízos fiscais na base de cálculo negativa para quitar entre 52% a 70% do débito. Também tem até 12 meses para pagar. As duas medidas aqui são bastante positivas para o pagador, mas é lógico, não é uma medida perfeita. Por quê? Tem até as críticas aqui que eles já puseram. Eu não achei que o G1 ia pôr, mas eles puseram, né?
A avaliação é que esses programas podem reduzir a arrecadação mensal, pois algumas empresas deixam de recolher os impostos, conseguindo vantagem competitiva e aguardando o próximo parcelamento. Ou seja, é a maldade aí do empresário, não só do empresário, né? As pessoas também começam a deixar a dívida para lá, depois resolvem. Então, é complexo e eu não vou me ater ao ponto aqui. Eu sei que no primeiro momento vai ser muito bom, 2023, mas e depois, né? Como é que vai na decorrência do longo prazo, né? Os caras vão começar a se acomodar, pode ser ruim, né? Então, esse é o ponto que eles criticam aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E aí nós temos o segundo ponto, que é o fim do voto do desempate do CARF a favor dos contribuintes, já vou comentar. E outra medida também é a extinção dos recursos de ofício para dívidas abaixo de 15 milhões. E eles buscam aqui 6 bilhões aí de recebimento. Vamos dar uma olhada aqui então, né? Que é o CARF, então, é o órgão que julga recursos administrativos de contribuintes que devem à Receita Federal. A mudança mais importante ocorrerá no sistema de votação. O governo ele vai retomar o voto de desempate da Fazenda. Então, como ele vai desempatar essas questões, ele vai acabar tendo mais chance de ganhar mais recursos, né? Então, isso aí tende a melhorar aí o caixa do governo. É uma perspectiva deles. O outro ponto que nós vimos é aqueles recursos até 15 milhões de reais que o governo tenha perdido aí em primeira instância, ele vai encerrar aí o litígio, então isso aqui vai desafogar, né, o órgão para ele poder julgar mais grandes dívidas aí, a coisa fluir melhor. Então nós já vimos aqui o litígio zero, nós já vimos aqui a questão do CARF, que agora o governo que tem o voto final aí no caso de empate, e nós vimos aqui a questão dos 15 milhões, que é para desafogar também aí, né? E aí nós temos outra aqui que é anunciada a intenção de reduzir 50 bilhões em despesas, revisão de contratos e programas e autorização para gastar abaixo do previsto da lei orçamentária. Esse aqui é fantástico, é isso que a gente quer. Esse aqui, puxa, tinha que fazer várias de iniciativas desse tipo. Reduzir as despesas, revisar aí como é que estão as coisas. E desses 50 bilhões, 25 é de revisão permanente de contratos e programas, executada pelo Ministério de Planejamento, e 25 bilhões virão de empenhos, autorização de execução abaixo do autorizado pelo Orçamento 2023. Vamos para o próximo, que é exatamente do ICMS, né, que é a retirada do ICMS da base de cálculo dos créditos tributários, PIS/COFINS, ou seja, o crédito tributário que o contribuinte tem direito vai diminuir. A medida deve aumentar a arrecadação em 30 bilhões. Não é algo que eu goste muito, porque, de certa forma, a gente pode ver como uma volta aí de aumento de imposto, né? Então, isso aqui já tinha decidido em 2017, aí era até 2021, aí voltou, não vai voltar, fica nesse vai, não vai, agora acaba aí que voltando, né? Então, bom, então esse conjunto de iniciativas aqui o Haddad chamou que não é um pacote ou um plano, né? São as primeiras medidas da área econômica, e se der tudo positivo aí dentro do previsto, vai chegar ao valor positivo aí de superávit de 11 bilhões. Eu acho um pouco difícil, né? As coisas vão ter que dar muito certo. Inclusive, a gente viu que algum dos pontos ali, inclusive, pode trazer uma recorrência do cara não pagar esperando o benefício posterior. Enfim, né? Não tem como fazer mágica também. Enfim, o conjunto de iniciativas, então, é dividido em 4 grupos. O primeiro é reestimativa de receitas, 36,4 milhões. Ações de receitas permanentes, 83 milhões. Ações de receita extraordinária, 73. E ações de despesas, 50 bilhões. Né? Desses aqui, com certeza, eu gostei da redução de despesas. Os outros têm os prós e os contras, né? Não tem muito milagre a ser feito também em relação, né, a isso. O Haddad conclui, então, que o déficit vai ficar menor que 1%, entre 0,5% e 1%, o mais provável, mas com um cenário mais positivo, podendo atingir um superávit positivo de 11,13 bilhões, tá? Então, é assim, eu gostei dos comentários dele, inclusive disse que está aberto, inclusive, a fazer pequenos ajustes aqui, a trazer novas iniciativas, mas ele veio também com aqueles comentários que eu não gosto de criticar o governo anterior, principalmente que muitas vezes é mal contada a história, não tenta entender o que aconteceu, a pandemia, qual foi o ano, não é muito mal contada algumas reclamações e não leva a lugar nenhum, né? O que adianta ficar falando, né? Muita gente aí nos comentários mesmo, mas o governo anterior, cara, não importa o governo anterior, se eu falar de governo anterior eu vou ficar a vida inteira até a morte falando do governo Dilma, que foi uma bela de uma porcaria. Então assim, não adianta ficar falando tanto do governo anterior, vamos falar o agora, né? Então, deixa aí nos comentários o que você achou das medidas do Haddad. Um abraço e até o próximo. Valeu. Então agora é uma cena
pós-créditos, tá? Vou fazer uma crítica à imprensa. Observe, imprensa. Não estou falando nenhuma crítica a políticos. Olha aqui, Globo. Sorvete, Bolsonaro, gás cartão... Nossa, parece uma denúncia aqui, né? UOL. Não sei o que, não sei o que. Outra porcaria. Estadão. Nossa... Cara, é tudo comprado essa mídia. Como eu detesto essa mídia, cara. Não conta a história direito. Isso aqui é a história mal contada. Aí você vai numa mídia mais legalzinha, olha só a história. Mostra o contexto. Puxa, o Bolsonaro gastou pra caramba. Beleza, vamos criticar, temos que criticar. Mas mostra o histórico passado. Olha lá, o Lula foi o gastão, né? Olha lá. O Bolsonaro gastou 32,7. Olha o Lula. Gastou mais, a Dilma gastou mais. Aí depois teve impeachment, né? E então o Temer... Ele foi o que menos gastou aí. Então, assim, cara, não tem sentido essa imprensa aí. Não é uma crítica a nenhum deles, que eu não vou ficar aqui entrando em mérito no que eles gastaram ou que eles deixaram de gastar. Afinal, também os caras são presidente, né? Eu, não fazendo corrupção, eu acho que eu não vou ficar entrando muito no mérito. Mas é uma crítica à imprensa, tá? Um abraço.